Pessoal, a gente vai falar sobre deveres, semana 2, dia 3. Questão 193 vai falar que é vedado ao servidor público abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade da atividade seja estranha ao interesse público. Quando for estranha ao serviço público, obviamente ele vai ter que se abster de se exercer a função, ok? Que a função ela só existe função pública quando ela tem a finalidade está alinhada ao interesse público. Então, se não estiver alinhado ao interesse público, o servidor deve abster-se de exercer a tal função. Questão 186. O servidor público deve sempre comunicar a seus superiores de qualquer ato que for contrário ou fato contrário aos interesses e princípios éticos da administração pública, mesmo em situações políticas e administrativas adversas. Perfeito? Perfeito. Então, deveres do servidor público: comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, questão correta. 68. A conduta de uma servidora pública que age sempre com eficácia, zelo, dignidade, decoro, consciência dos princípios morais, contribui para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Certo ou errado? Certo. Então veja, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então está alinhada a questão correta, portanto. Questão 74. Um servidor público possui, está vendo que é muita literalidade, o dever de resistir a pressões de superiores em hierarquia interessados ou contratantes que visem obter vantagens, favores ou qualquer outro benefício em função de ações indevidas. Então, o servidor, cabe a ele o dever de resistir a essas pressões, obviamente, ok? Ainda que seja de superior hierárquico, porque está com desvio de finalidade. Então, resistir, então são deveres, resistir a todas as pressões. Então não é qualquer pressão seletiva, não, são todas, dos superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais, aéticas e denunciá-las, ok? Questão correta, portanto. Questão 83. O servidor público deve ser assíduo e frequente em seu serviço. Assíduo é o servidor que chega no horário, que não falta, certo? Então isso é a assiduidade, posto que suas ausências ou atrasos causam prejuízos à ordem do trabalho. Certo ou errado? Certo. O que repercute negativamente em todo o sistema no qual esteja inserido. Então, todo o sistema, sim. Então, são deveres fundamentais do servidor público: ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema aí no qual o servidor está inserido, ok? No serviço público como um todo. Questão 85. No exercício das funções, de suas atribuições,
O servidor público deve agir com urbanidade, certo? Junto aos colegas, uma vez que essa atitude constitui obrigação ética e funcional. Então, ter essa característica da urbanidade, certo? Isso daí não é só para os cidadãos. Por quê? Mas o servidor público também faz parte da sociedade, também é um cidadão, for pensar assim, ok? Mas, tanto para o servidor, em estrito senso, ele tem que ser tratado com urbanidade, também como o cidadão. Então, veja, deveres: ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e limitação individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, nacionalidade, cor, sexo, idade, religião, de cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Então veja que não é só para os cidadãos, para todo usuário do serviço público, neles estão inseridos inclusive os servidores. Não teria sentido o cara ser ético, ser moral, ser probo perante aí o cidadão, ao usuário do serviço público, e não ser da mesma forma extensível essas características aos seus colegas de trabalho. Então é também extensível. Então essa atitude sim constitui obrigação ética, tratar os outros ou agir com urbanidade junto aos colegas. Questão 86. Ser assíduo e frequente ao serviço não é um dos principais deveres do servidor público. Não é? Caso este desempenhe bem a tempo as atribuições do cargo, função, emprego, de que seja titular. Então, se ele fizer o serviço, ele pode ir lá uma vez por semana no seu trabalho. Tem isso? Não. Ele tem que ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, que reflete então aí de forma negativa em todo o sistema no qual está inserido o servidor público, ok? Então a questão está incorreta, porque ela diz que não é um dos principais, está errado. Questão 90. O servidor público que não participa de atividades de atualização de seus conhecimentos para o exercício de suas atribuições infringe os deveres do servidor. Certo ou errado? Certo, porque é uma das obrigações dele estar sempre atualizado, sempre estar em treinamento para fins de que consiga aperfeiçoar mais e mais o serviço público. Então são deveres aí fundamentais do servidor público: participar dos movimentos e estudos que relacionem-se com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Então um dos deveres dele é participar desses movimentos e estudos que relacionem com a melhoria do exercício de suas funções. Então aqui estão inseridas as capacitações. Ok? Então a questão está correta. Questão 92. A divulgação dos valores esculpidos no Código de Ética é dever exclusivo da administração pública, não havendo obrigação do servidor público fazê-la. Divulgar os valores que estão esculpidos no Código de Ética não é obrigação do servidor? É lógico que é. E também não é dever exclusivo da administração, também é dever do servidor. Veja, deveres fundamentais do servidor público: divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Então a questão está errada, porque não desincumbe ao servidor essa obrigação. Questão última, 102. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Certo ou errado? Certo. Não podendo representar em hipótese alguma contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Olha, se tem um comprometimento indevido da estrutura, não pode representar em hipótese alguma, está cometendo uma ilegalidade, um crime, ele não pode.
Obviamente que pode, então é errado. Isso aí, inclusive, é um dever previsto lá no artigo obrigação no artigo 117 da 8.112. Veja, Código de Ética, então, vai falar que são os deveres fundamentais do servidor público ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. Tem comprometimento indevido, vai representar, então, comprometimento da estrutura, comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, vai sim ele ter a obrigação, o dever fundamental de representar contra qualquer ilegalidade aí. Então, a questão está incorreta e assim nós terminamos a primeira bateria desta aula. Vamos para a próxima. Um abraço.